no início, estamos no início então do segundo episódio, de que passaram a 7, porque a história é longa e outros pontos também se vão acrescentar, como, nomeadamente, ontem, ao celebrarmos em conjunto em Almeirim os 50 anos da ida da Companhia 41-41 para Moçambique. Por isso, há pontos que se vão associando e estamos, por isso, no segundo episódio, e cujo primeiro episódio tinha ficado por aqui, por esta altura, onde vamos recomeçar um pouco em cima. Então vamos lá, caminho de Nova Coimbra para o Lunho. Por isso é o programa Horizontes Passado e Presente, um programa que já leva pelo menos 8 anos, um programa da minha autoria, nas rádios e finalmente nesta rádio Manel Star Portugal, aqui no Oeste. A caminho de Nova Coimbra, como então dizíamos nós no anterior episódio, para o Lunho. As viaturas avançavam seguindo a picada de Metangula com destino ao Lunho, fazendo uma pausa em Nova Coimbra, cujos sulcos iam sendo francamente iluminados pelo foco do sol que a irregularidade da picade se fixasse num ponto. Prescuta-se o negro envolvendo na tentativa de adivinhar os contornos da mata escondida num denso, impenetrável manto preto. Como quem não quer a coisa, quase sem dar por isso, as viaturas abandonaram Nova Coimbra, entraram nessa picada com destino ao Lunho. Aos poucos foi denunciado um pó fininho que despertava com o rolar dos pneus. A coisa estranha para nós, não era, Bernardino? Chamávamos então aquilo o matope, não era? E então, com o rolar dos pneus, se levantavam redemoinhos que iam cobrindo o ar circulante de uma mistura difusa com restos de folhagem seca, esvoaçando, cobrindo desordenadamente, e acabava por poisar hesitante até à seguinte viatura e voltar tudo num rebuliço irritante que incomodava quem se lhe seguia. Isso determinou que a picada que seguíamos fosse muito irritante e sinuosa, talvez até mais em demasia, para mim pouco habituado àquela situação. E para piorar as coisas, as raízes à superfície constituíam obstáculos que obrigavam as viaturas a um permanente esconchinhar, é um termo do norte que eu tenho assim alguma dificuldade em perceber, mas era assim um devia ser isso. E uma dança frenética, um constante balanceio intermediado de saltos e ressaltos que nos ia massageando os corpos, que procurava a todo custo manter o equilíbrio sobre a carroceria desconfortável de viaturas impróprias para transportar seres humanos. Aqui num parênteses, hoje até já há luta porque se transportam os animais, os porcos, as galinhas, enfim, os animais sem condições. Imagina, Bernardino, há 50 anos, se isso interessava alguma coisa a qualquer regime, da maneira que se transportavam os seus nascidos. Continuando então a leitura aqui do Bernardino, e tudo isso retardava o andamento, deixando aquela conhecida sensação de passeio, de tartaruga, até conferir, até chegar.
Alunho. E agora aqui, Bernardino, por que não termos aqui uma boa música? Porque o susto da chegada ao Alunho é tão grande, tão incrível, que é mesmo... Chamava-se Catarina, o Alentejo a viu nascer. Chamava-se Catarina, o Alentejo a viu nascer. Serranas viram-na em vida, Balaizão a viu morrer. Serranas viram-na em vida, Balaizão a viu morrer. Balaizão a viu morrer. Balaizão a viu morrer. Ceifeiros na manhã fria, flores na campa lhe vão pôr. Ceifeiras na manhã fria, flores na campa lhe vão pôr. Ficou vermelha a cantina do sangue que então brotou. Ficou vermelha a cantina do sangue que então brotou. Até aqui ainda não foi brotado sangue nenhum e ainda nem sequer viram a cantina, porque ainda não chegaram lá. E então diz-nos Bernardino no seu escrito que no dia 19 de novembro estamos quase a fazer os 50 anos em que eles chegaram lá. Mas não se esqueçam que a companhia foi, por isso, criada antes de lá terem chegado, claro. Por isso, é isso que estamos também a contar-vos desde o início. E então foram largados num ermo em algures, no Niassa Ocidental. Ainda ontem eu dizia para os camaradas que, desta companhia 4141, que celebramos esses 50 anos, para mim terão sido 48. Ainda ontem eu dizia e mostrava a alguns na minha mesa aquilo que era a entrada das portas do Lunho. Era uma barreira onde estavam vários bidões cheios de pedras e de areia para fazerem proteção ao guarda que aí estava sempre 24 horas por dia. Se tivesse que sair, teria que ser substituído, que era o vigia à pista, e era aquela entrada do nosso aquartelamento. Foi assim ontem mesmo que eu defini aquela fotografia, onde depois também tirei essa fotografia quando lá cheguei, e foi precisamente essa que eu disse às senhoras que estavam comigo, familiares de camaradas de guerra, que olhem, esta era a porta lá do nosso quartel. Com certeza que elas nunca tinham ouvido essa definição e riram-se, mas depois ficaram com um ar muito sério, é verdade. Dava vontade de rir, não era? Aquilo era por ali, depois subíamos o monte e era por onde
havia o acesso. A não ser que quando vinha de facto um avião ou não sei o quê, deslocava-se um Animog ou um estilo de uma viatura pequena para trazer a comida parca que ia chegando. Ainda ontem falávamos nisso com os colegas que estavam na minha mesa, o Afonso, o Vultus, agora estou-me a esquecer do nome. Peço imensa desculpa não me lembrar do nome. Era um alferes que estava lá, aqui agora até toca saxofone, imagina. E dediquei-lhe ontem mesmo a música quando cantei Michael Bublé nesse evento que fizemos. E dava também Mota Torres, exatamente, que também estava bem, enfim, estavam todos bem de saúde, uns mais abatidos, outros menos, alguns em que o peso da idade já se faz sentir mais do que noutros. E a vida é isso, não somos todos iguais, mas foi muito interessante darmos aquele abraço, eu nomeadamente a pessoas que não via há 47 anos, que foi o caso do grande amigo Afonso e deste também agora citado, o Mota Torres, e também outro, o Rocha, que vi num último evento em Sintra há meia dúzia de anos. Aqueles que de facto fomos mantendo até algum contacto não visual, mas através destas novas formas de comunicação. Então, continuando esta conversa do Bernardino, chegaram então às terras do Lunho, no Niassa Ocidental, as terras do fim do mundo, como já aqui dissemos no capítulo anterior, que chamavam Minas Gerais. Quando se diz isto, Minas Gerais, é porque havia nas picadas minas, bombas, e não minas de exploração do que quer que fosse. Minas Gerais, quando se refere isto no episódio anterior, para as famílias que nos ouçam, não é comparação com o estado do Brasil, Minas Gerais, que tem minas de exploração, até chamam os garimpeiros, não, ali eram minas, mas eram bombas que poderiam explodir, e algumas explodiram e fizeram os seus danos, como vamos verificando por aí fora. E então alongava-se o tempo, e quando se prolongava a marcha dos dias, não obstante a irritante constância dos ponteiros do relógio, quando, largados neste minúsculo recanto de inóspita terra do fim do mundo, dizia-se que dentro de um ano, mais dia, menos dia, seríamos transferidos para um lugar mais apreciável, talvez, quiçá, para uma cidade. Já parecia difícil aceitar a possibilidade de um ser humano viver naquele local tão isolado. Posso-vos dizer que foi um dos maiores choques da minha vida quando lá cheguei e olhei para aquele monte que era a entrada para o meu local, onde iria ficar mais de meio ano. O Bernardino diz-nos então, afinal não foi bem assim. Viemos a saber mais tarde termos penado 17 longos meses aguardando ansiosamente quem nos viesse render. Neste local não havia luz elétrica,
pública. Havia um gerador que era ligado apenas ao escurecer até à 1 hora da manhã. As geleiras funcionavam a petróleo. Era um local sem viva alma em nosso redor. Estávamos ali perdidos, no meio do capim. Antes se encontrava a companhia Caçadores. É verdade. Aqui também faço uma correção. A companhia 4141 não era cavalaria, começa por um C, mas também era de caçadores, suponho eu. A 3392. Essa que fomos render e nos foi entregue esta zona, neste aglomerado de letras construído, de latas construído em chapas de zinco, nem sequer eram de amianto. O amianto agora tão detestável, não sei bem porquê, porque no final de contas, se for bem aplicado e bem protegido e se tiver uma laje a separá-lo das pessoas, não tem absolutamente perigo nenhum, usa-se em todo o mundo. Isto é a minha experiência agora aqui do Manel a falar. E bem, então são chapas de zinco em blocos de cimento e tijolos que serviu de morada 17 longos meses a esta equipe que Bernardino também se integrou. Esta guarnição militar ficou sediada num acordelamento mais isolado, mais a noroeste do Niassa. O seu ambiente era só mato, e os montes que vigiavam de perto e de longe, como Chicinho, para os que estavam do lado de cá, o Lunho ficava lá para o fim do mundo. Mas para mim, que estava lá aqueles 17 quilómetros que separavam o quartelamento e povoação de a próxima Nova Coimbra, aqueles quilómetros eram intermináveis. Bem, eu fiz essa caminhada, eu, Manuel Jorge, fiz essa caminhada do Lunho para Metangula. Bom, e demorámos quase um dia a chegar a Metangula. Depois de Metangula, fiz de avião para Nampula. Continua então o nosso amigo Bernardino, dizendo que era necessário todo o carregamento que chegava num pequeno avião e que tinha que dar para toda a semana 200 quilos de carne, fruta, o correio e pouco mais. Cada quilómetro tinha uma história. Era uma emboscada, uma mina que era detectada e levantada, era uma viatura que atascava na lama e obrigava horas e horas de trabalho angustiante. Eram patrulhamentos, havia lágrimas, sangue e suor, esforços dos que iam para as operações, dos que iam fazer a proteção de uma coluna, que iam compor o itinerário dos que carregavam às costas o reabastecimento que não chegava lá de avião, porque a pista de aviação, durante as chuvas, alagava. E o Lunho metia muito respeito. Impressionava os que não estavam lá e os que, já acostumados, jogavam na apreensão de cada dia com naturalidade, de que todos os dias fossem de casa para o emprego. Mas era o acordelamento e de todo o seu horizonte era a vegetação rasteira, plana, na maior parte da vista, ao seu redor. E para o outro lado, umas montanhas e a subida para a Miandica, que eu, com a 41,
Para aí 6 anos depois de ter sido destruída, e quando lá chegámos vimos os destroços, e o resto da história não vou contar aqui porque também não seria certo, nós repusemos um pequeno aquartelamento, que era aquele aquartelamento de terra mais alta que um homem, feito pelas máquinas escavadoras, e refizemos metade da pista de aviação que foi possível fazer. Isto acontece já nos anos finais de 73, em que depois deste trabalho finalizado, fui prendado com uma ida para Vila Cabral, continuar as obras que havia para Vila Cabral, para fazer em Vila Cabral, e depois, quando fiz um ano como graduado, tinha o direito de escolher ir para outro sítio, coisa que não aconteceu a estes amigos que tiveram que gramar lá 17 meses, por aquilo que percebi e lemos aqui há pouco, enquanto eu terei andado pelos 6, 7 meses. Continuando então, claro que não havia lá mais nada, e quem não soube, o Lunho ficava lá para o fim do mundo. Aquela zona e as picadas cheiravam a trótil, a destruição e a morte. Nós, soldados ali isolados, perdidos no meio do mato, e Capim passou a ser o nosso centro de aquartelamento, onde reinava o terror e o medo. Lembro-me também, agora aqui mais um parêntese da minha passagem por lá, que uma noite, por volta das 2 horas da manhã, o outro lado para o qual também lutávamos contra deve ter recebido um canhão novo ou um obus novo, uma coisa assim, e quis experimentá-lo, e fomos alvejados muito de perto, e toda aquela malta tremeu, e a resposta aconteceu logo de seguida para onde vinha o sinal daqueles que nos alvejavam. E depois tudo acabou em bem, pelo menos dessa vez em que eu também estava presente. Diz-nos Bernardino que a chegada do correio havia, contudo, um problema. Todas as cartas e aerogramas da região assinalavam a nossa precária provisória residência como estando localizada no Lunho. Trazia mais alento ao pessoal, era uma espécie de religião, um desejo incontido, um vício irresistível, autêntica dependência saudável. Chegar o correio, um saco com cartas, porque nós não víamos o carteiro, fazendo com que outros dias fossem meras etapas de um caminho que desaguava em cada terça-feira e se repetia à sexta-feira, seguindo um longo interregno com o fim de semana, pelo meio, sábados e domingos, que no Lunho não eram diferentes de qualquer dia de semana. Desde que não fosse dia de correio, eram todos iguais. De facto, verdadeiramente especial, o nosso dia santo era mesmo o dia em que se recebia correio, notícias da namorada. Todos nós ansiosos, procurando adivinhar pelo volume do saco se vinha muito correio. Esse saco era entregue na pista de aviação ao cabo Cripto Xavier. Olá, Xavier. Era escoltado esse saco do correio no seu percurso até à caserna das transmissões. Olá, Carvalho. Como uma preciosa relíquia,
se tratasse, e ali conferido e depois entregue ao empoleirado e improvisado carteiro António Brites, olá Brites, se colocava em cima de um bidão, e eu, seguindo com os meus olhos ávidos, como todos, no volume das cartas e oragramas. O importante, isto acontecia, como todos, desde os oficiais e sargentos, porque na companhia de caçadores 41, os gaviões, havia uns quantos analfabetos e recordavam ao companheiro que encontrassem para se dedicarem à leitura, devorando sofregamente as cartas e aerogramas que narravam acontecimentos e transmitiam sentimentos. Simples decorrências para preencher a folha de papel. Pura descrição de assuntos que só à distância, quando o Brites anunciava o meu nome, eu respondia: estou aqui, como se tivesse ganho a lotaria. O Brites lá continuava com o seu pregão e insinuou para mim, dizendo: anda que hoje não lerpaste, tiveste correio. Recebi o correio mais importante da minha namorada, que era diferente das madrinhas de guerra, esse significado, ainda um pouco tisnado pela caloria da planície lunhar, naquele fim de ano de 1972, início de 73, estávamos carimbados como checas. Um dos minutos passados naquela clareira que me serviu de lar eram os minutos passados quando chegava a pega. A partir e depois da distribuição do correio feito, normalmente por um arauto empoleirado em cima do tal bidão cheio de areia. Estávamos a menos de um mês do Natal. O tempo foi passando. A noite mais triste chegava consoada em que pela primeira vez eu passei longe dos meus familiares. A nossa companhia nos ofereceu o jantar. Não faltou o bacalhau, as batatas e as couves. O pior era o vinho, que realmente sabia a vinagre. O jantar foi servido na caserna do primeiro pelotão. Todo o pessoal que se encontrava sem serviço a prestar foram para a cozinha auxiliar o cabo. O jantar, então, encontrava-se a ser servido com esses auxiliares, auxiliando, por isso, o cozinheiro, para que a ceia de Natal estivesse pronta às 17 horas. Diz aqui o Manel, pois lá escurecia muito cedo. Quando tudo estava preparado, o nosso comandante se deslocou à caserna, como fez uma pequena palestra representando os nossos pais. O comandante, ainda ontem tive o prazer de cumprimentar, era o capitão, na altura, agora ex-capitão, Carlos Cardoso. E ontem nos brindou também com uma história pessoal que passou na sua recruta aqui em Mafra. Achámos uma certa piada porque houve que ele relatou, um dos colegas camaradas que estava com ele também para embarcar para o ultramar, adoeceu
e não fez a especialidade, o que quer dizer que não teve preparação para ir para o ultramar. Quando voltou do hospital, pois não tinha tido essa preparação, mas ele dizia, não faz mal, eu vou na mesma. Não, anda cá, tu tens que, pelo menos, receber umas instruções, uns livros, para, ao menos, teres uma ideia de como tens que te preparar para aquilo que vais encontrar. Foi mais ou menos a base desta conversa que ontem o Cardoso teve com todos e também com os que estavam presentes. Falo nesta data, por isso, do ano 22, no 50º aniversário, em que havia os camaradas, as esposas, os filhos e os netos. Depois passarei um vídeo em que foquei toda a gente que estava presente, conversei um pouco com todas as mesas. Esse vídeo aparecerá depois no canal Manel Star, como a maior parte deles ficaram a conhecer. E então éramos os tais checas, alguns velhinhos, que já tinham alguns meses por ali, e que nos avisaram que nestas noites os guerrilheiros, aqui no caso da Frelimo, tinham por hábito atacarem os acordelamentos nessa altura. Este reduto, como sempre, tinha sentinelas em toda a volta. Era um círculo cheio de pontos estratégicos, com os tais bidons já aqui falados, para proteger quem ali estivesse sentado, com os olhos bem abertos, fosse de noite ou de dia. Quando iniciámos o jantar, um dos meus camaradas, ou porque estava com medo ou sem experiência, disparou uma rajada de tiros com a sua G3, que nos obrigou a pôr todos em fuga para os abrigos. Quando tudo terminou, foi ver a tamanha balbúrdia que ninguém se apercebeu. Andava tudo desorientado. Aqui faltou rabanadas, nozes, pinhões, etc. E um copo de vinho do Porto. Aqui neste acordelamento havia uma capela dos bidões, mas não foi celebrada a missa do galo. Olha, eu posso dizer-vos que a missa era metida numa caverna de terra, e que só me apercebi que havia essa capela muitos meses depois, porque ao lado havia uma pequena prisão, quando um dia fui lá levar um indivíduo acusado de ter roubado dinheiro a alguém. Na manhã seguinte apercebi-me que não podia ter sido esse indivíduo a roubar esse dinheiro a alguém, mas a alguém muito próximo daquele que foi roubado. Mais tarde vim a saber que esse alguém, por onde já tinha passado, tinha havido também essas queixas. E então limitei-me a mandar sair o nativo, simpaticíssimo por acaso, competentíssimo por acaso, dessa prisão, e foi aí, na noite anterior, que me apercebi que havia lá uma capela. Nunca vi a visita de um padre. Vi
a visita de Dona Supico Pinto, vi a visita de um brigadeiro e vi a visita de um médico, que da visita da Supico Pinto não tenho nada a dizer. Isto estou eu a falar neste parênteses do meu passado por lá também, Manuel Jorge. Da visita do brigadeiro, tenho a história contada, a visita do brigadeiro, no YouTube. Da visita do médico, do mau médico, que primeiro se sentou na caboiada esperando uma boa almoçarada e os doentes que se esperassem no fim do dia. Essa história também já a contei. Avancemos então aqui na história do Bernardino. Mas, já agora, entre parênteses também, arranquei quase com as mãos, mas não foi com as mãos, mas com fortes palavras para esse médico, se vinha ver os doentes ou se vinha para a conversa e para a almoçarada. E diz assim o Bernardino: foi assim a minha primeira noite de consoada no Lunho. Veio à memória quando no Lunho foi realizada a operação à base avançada de Mapós. E ainda ontem abracei eu, Manuel Jorge, este grande guerrilheiro, Afonso, que todos ontem abraçaram, como que abraçando um grande amigo que os soube tirar de alguns problemas, inclusivamente era falado na altura este ataque que o Furriel Afonso teve grande preponderância neste aspecto. É a altura então de ouvirmos mais uma musiquinha, ou a mesma que também era muito bonita. Vamos escolher então talvez uma balada. Quiçá uma balada. Uma balada, pois então. Vazio, não vá águas das fontes rios que vão para o mar. Deixem meus olhos secar. Águas das fontes calar, ó ribeira chorar, que eu não volto a cantar. Pois era. Águas do rio. Exatamente, era isso, muito triste. Ali no Lunho passava exatamente um rio, uma grande ponte, a ponte do Lunho, e ao seu redor tinha que se fazer de vez em quando uma operação para saber até que ponto os guerrilheiros andavam perto. Soube-se então desta, continuando então o discurso de Bernardino, soube-se então desta base que estava na zona de Mapós, que todos da 41 e 41 lembram-se disto. Soube-se a dificuldade em definir um rumo num terreno, porque, como ouvimos o Bernardino explicar, aquilo era tudo capim, umas vezes mais alto, outras vezes mais baixo, e que apenas de um lado mais a poente havia algumas montanhas. E então era do lado mais a nascente
que aparecia essas dificuldades em definir por onde caminhar na direção de Marpós, porque não havia referências, diz-nos o Bernardino, tirando aqui ou um ponto ou outro acolá, a paisagem parecia sempre a mesma, sucessivamente repetida, num cenário virgem, selvagem, que talvez nunca tivesse visto gente. A imagem a indicar o caminho ilustrava bem a dificuldade de definir um rumo, embora para nós, que fazíamos parte da operação, parecesse uma coisa vulgar. Se bem me lembro, nunca antes da tropa chegar àquele local, o que penso eu que determinou que o inimigo tivesse construído então uma base. Era longe e não havia caminhos que nos levassem lá. Chegar às suas imediações implicou um longo percurso, a corta-mato, seguindo as indicações do nosso comandante da companhia, neste caso aqui, capitão Cardoso, que mais parecia orientar-nos por telepatia, a aventura de uma grande viagem, além de ser de 8 dias, até encontrarmos o tal rio Mapós. É verdade, no dia 29 de janeiro de 1973, 29 de janeiro de 1973, ainda estava eu muito longe aqui, Manuel Jorge, de pensar ir parar lá, porque só soube que ia parar a Moçambique no mês de junho de 1973, é verdade. E o Bernardino sabe essas coisas todas e eu não apontei, é tudo de memória. E continua o Bernardino: os grupos de combate que não iam fazer parte do assalto se deslocavam em vigia. O comandante ordenou que o Furriel, cá está, o nosso querido Serafim Afonso, que ontem nos abraçámos, como já disse, que trazia também a sua simpaticíssima esposa, também como a simpaticíssima esposa o nome das senhoras, não vou dizer agora, mas vou-me lembrar depois. Mas que de facto são uma simpatia e leva-me até a dizer este desabafo. Aqueles dois ex-camaradas justificam tais senhoras tão brilhantes que ontem estiveram almoçando na mesa com todos os outros camaradas da 41. Eu tive muito prazer em conhecer as esposas destes meus ex-camaradas da 41. Aqui se diga que eu não pertencia à 41. Eu era, por isso, um dos comandantes de destacamento que passou de engenharia, que passou pelo Lunho, com o objetivo de construirmos a picada que ligaria o Lunho à Miandica, coisa que consegui. O ter conseguido isso também está numa outra história já contada. Então, o Bernardino conta-nos assim: eu que sou soldado correnteiro, sem a especialidade de atirador, pois fui um dos escolhidos para também fazer parte ao assalto desta base de Mapós. E
lá me saí bem, com certeza, porque ainda cá estou a contar a história. Tudo a postos. O Furriel levava consigo um guia, nativo certamente, para indicar o local da base, sempre de braço estendido, indicando o trilho, que a seu lado se encontrava uma imensa área de cultura de milho e mandioca. Posso dizer-vos aqui eu também que o Niassa era conhecido pelo celeiro de Moçambique, porque tudo se dava lá. E mais um pormenor ainda, que eu próprio reparei. As frutas nas árvores, por exemplo, pêssegos, davam 2 vezes por ano. Era uma zona tão produtiva, era uma zona mesmo admirável. Continuando então, não conhecia os andarilhos daquele local e avistei ao cimo uma machamba, uma palhota em que se encontrava um guerrilheiro da Frelimo de vigia. Ao avistar a tropa, disparou um tiro com a sua arma. Acrescenta aqui o Manel agora, com a sua Kalashnikov, fornecida pelos russos, claro, avisando os seus camaradas da base que iriam ser atacados. E pôs-se logo em fuga quando nos aproximamos do local em força. Um aldeamento de palhotas construídas em capim, fizemos o cerco. Fomos recebidos com rajadas de tiros, porque outros estavam ali escondidos e responderam com essas armas automáticas. Eu fui logo detectado por um dos guerrilheiros. Logo fui metralhado por uma rajada de balas mortíferas. A minha sorte foi ter junto a mim uma grande árvore onde me abriguei. As balas ficaram cravadas na mesma árvore. Se não existissem aquelas árvores, hoje eu, Bernardino, não estava a contar-te, a ti, Manuel Jorge, e aos meus camaradas da 41, esta história. Ainda bem, Bernardino, que tiveste essa árvore para te salvar. E ele continua dizendo: foram momentos arrepiantes que eu vivi. O inimigo abandonara a base. Nós capturámos uma série de documentos e material doméstico com o isqueiro Ronson da picada. Chegámos o fogo a todas as palhotas, ao hino da morteirada do morteiro 82. Estive debaixo de fogo, senti as granadas a estourar muito perto de mim. Abandonei a base como se tivesse na memória cada árvore, não obstante tudo parecesse igual. Simplesmente recordo aquele dia 29 de janeiro de 73, sob a ameaça daquele morteiro, ou de uma emboscada que me roubasse a vida, ao qual naquele dia escapei. Estava deitado no meio do trilho, porque o arrebatamento das granadas do morteiro era intenso. Ouvi gritos, era o cabo corneteiro Fernando Rocha, que ainda ontem abracei, diz aqui Manuel Jorge. Se encontrava no meio da base, parecia divertir-se num parque de diversão. Eu me aventurei, subi novamente o trilho e o aconselhei a fugir. Foge, Rocha! Deixemos o trilho que serpenteava até junto da companhia. O nosso comandante ordenou que abandonássemos de imediato o rio Mapocha. Fomos caminhando 3 quilómetros, onde acampámos para o almoço, a ração de combate. Quando decorria o almoço, um dos nossos camaradas deu pela presença de um grupo de guerrilheiros. Deu logo o alarme. Foram metralhados com o nosso fogo de G3 e puseram-se em fuga. De imediato abandonámos o local e fomos caminhando em direção ao nosso aquartelamento do Lunho.
éramos atacados por formiga, feijão macaco, e ao passarmos por um arvoredo fomos surpreendidos por um grande enxame de abelhas. Diz agora aqui Manuel Jorge. Ainda ontem alguns dos camaradas recordavam essa invasão, esse ataque das abelhas, depois de serem atacados pelos opositores. Prefiro dizer assim. Então ficou bastante ferido o soldado atirador, o António Varandas, também lá estava, que teve a necessidade de ser evacuado para o hospital. Tudo corria normalmente, não fosse mais um azar em que o nosso camarada Rogério Sampaio se perdeu. Sem que o pessoal se apercebesse, ficou perdido no meio do capim. Ali passou a noite sob a vigilância de animais ferozes, ou mesmo do inimigo. No dia em que já estávamos muito perto do nosso acordelamento, já era de tarde, quando o céu ficou muito escuro, viam-se os raios a cruzar no ar, uma trovoada muito forte, acompanhada por um dilúvio de água, porque em África, quando chovia, era assim. Junto com ventos muito fortes, de que todos nós recorremos ao ponche e nos abrigámos encostados às árvores. O temporal tinha passado. Iniciámos então a marcha e ao chegar ao rio Lunho tivemos que utilizar uma katana para derrubar uma árvore para fazermos a travessia para, a pé, sobre esse tronco de árvore, passarmos para a outra margem. Foi no aquartelamento, quando foi feita a formatura de praxe, que demos falta do nosso camarada que ficou perdido no mato. Correndo, uma barquinha lá vem, uma barquinha lá vem, tim-tem, na barquinha de Belém, tim-tem, na barquinha de Belém. Senhor barqueiro que leva aí, senhor barqueiro que leva aí, tim, na barquinha de Aladim, tim, na barquinha de Aladim, levo a... E então, meus amigos, este segundo episódio está no final e hoje nos despedimos até ao próximo sábado, dia em que passaremos ao terceiro episódio desta série, volto a dizer-vos, de 7 episódios. Como o tempo fica aqui na altura do amigo perdido, vamos terminar este programa com este tema: traz um amigo maior que o pensamento, por esta estrada, amigo, vai, por esta estrada, amigo, vai. Não percas tempo que o vento é meu amigo também. Não percas tempo que o vento é meu amigo também. E assim, meus amigos, nos despedimos até à próxima oportunidade, recordando sempre que este programa passará de quando em quando na Rádio Manuel Star.
Obrigado às rádios espalhadas pelo continente que se ligam a nós desta forma intermitente quando temos os nossos diretos às sextas, sábados e domingos. A Rádio Manelo Star está 24 horas no ar. Podem visitá-la, ouvir música, poesia e outras coisas de interesse geral. Podem visitar também algumas das cenas que vos interesse no que aconteceu neste encontro marcante 50 anos depois, neste encontro da Companhia 4141. Este foi, pois, o programa Horizontes Passado e Presente. Um abraço a todos aqueles que não puderam estar e a todos aqueles que vão ouvir, que entretanto se deslocaram para outras partes do mundo. Já tenho dado conta disso. Uns estão na Madeira, outros estão no Brasil, outros continuam até em Moçambique, outros foram para a África do Sul, outros para o Canadá. Continuem na nossa companhia, porque vamos ainda no segundo episódio de 7 desta história que está tão bem contada por Bernardino e com alguns acrescentos aqui do Manuel Jorge, por isso ex-comandante de destacamento de engenharia no Lunho, vos conta hoje como apresentador de rádio estas histórias e outras. Um abraço e até sempre.